Paz do Senhor, igreja, boa noite. Eu gosto de pensar que cada detalhe da minha vida eu posso tirar uma lição. Hoje vocês estão ouvindo esse áudio, tem um pouco de eco, porque eu estou num lugar onde não há móveis, não há mobília. Essa é a casa que a gente está deixando vazia, que nós acabamos de mudar. E Deus fala muitas coisas. Eu gosto de pensar de que Deus não deixa fugir nada do controle dele. E eu estava pensando em algo que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: não que eu acho que eu já tenha o alcançado, mas deixando para trás as coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, a qual o Senhor me escolheu, a qual o Senhor me enviou. Eu entendo que aqui foi um lugar de muitas alegrias, um lugar onde nós oramos para que Deus pudesse nos colocar aqui, e Deus preparou essa casa, e nós passamos grandes momentos aqui neste lugar. Mas esse versículo me faz pensar que existem coisas que estão adiante de mim. E muitas vezes as coisas que estão adiante de nós, muitas vezes nós temos o pensamento que só porque elas estão adiante de nós é da maneira que nós queremos ou foi aquilo que a gente sonhou. Eu não sonhava em voltar a morar na igreja novamente, porém a gente precisa deixar as coisas para trás. Eu acredito que a unção vem na vida de quem aprendeu a ter uma vida desapegada. Ter uma vida desapegada não é ter uma vida sem sonhos, sem planos, sem metas, mas justamente isso, deixando para trás as coisas que passaram, eu quero prosseguir para o alvo. Então, muitas vezes o alvo é um tempo, um lugar, um momento onde Deus preparou e Deus permitiu, ao qual possa nos moldar. E não tem como Deus moldar o caráter de alguém, colocar alguém para avançar, se nós não percebemos que às vezes nós somos moldados na adversidade. Deus ele tinha um alvo para o povo hebreu, e o alvo era alcançar a terra prometida. Eles estavam em um lugar bom, um lugar onde eles tinham alimento, um lugar onde eles tinham comida, tinham bebida, tinham um lugar para dormir. E o Senhor diz para eles: olha, eu tenho um alvo para vocês, vocês precisam deixar para trás. Então, quantas vezes a gente já pregou a respeito dessa passagem? E o interessante é que eles saem dos seus confortos. A palavra do Senhor vai dizer que esse povo tinha até ouro nas mãos, né? Tanto é que para construir um bezerro lá tinha quase 40 quilos de ouro. Eles tinham todo o conforto, eles dormiam num lugar confortável, eram escravos, mas a condição de serem escravos ainda traziam para eles certos confortos, certos benefícios. E eu acredito que Deus viu que eles estavam se acostumando à servidão, por conta que mesmo na servidão eles tinham algum certo conforto. Então é isso que Deus quer falar para nós. Às vezes nós precisamos desapegar de coisas que é a nossa zona de conforto, e a gente não percebe que às vezes nós estávamos sendo servos de algo, de alguma situação. Essa casa a qual nós morávamos, né? Nós já estamos na igreja já. É uma casa bem confortável, uma casa nos detalhes aqui, né? Pelo valor que a gente pagava, uma casa com suíte, com ar-condicionado nos 2 dormitórios, uma casa bem bacana. E o Senhor disse para nós: eu preciso que vocês avancem. E Deus sempre prova se nós estamos mais apegados nas bênçãos que Ele nos deu, ou apegados na promessa, na palavra dele. Então,
quando o Senhor disse para nós, e a confirmação foi quando nós fomos no café com pastores ali em Campinas, com a ministração do apóstolo Luiz Hermínio, ele falou muito a respeito de renúncia, e apenas as renúncias podem nos chegar a um nível de amadurecimento que Deus quer que cheguemos. Então nós entendemos, e foi muito antes de acontecer todo esse estouro aí do coronavírus, e entendemos que, como diz lá em Romanos também 8:28, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados conforme o seu propósito. Então, nesse tempo todo, eu acredito que se a gente tivesse aqui, a gente não teria organizado tudo que a gente organizou lá na igreja, e a gente iria passar um sufoco danado. Não que esteja totalmente confortável agora, mas graças a Deus consegui pintar, entregar, deixar a casa sem pendências. Glórias a Deus por isso. E Deus fala muito ao meu coração, né? E a gente precisa entender, há um alvo para a gente seguir. Muitas vezes o caminho que a gente precisa seguir, que Deus quer que a gente siga para chegar até o lugar da bênção, o lugar da herança, muitas vezes o meio do caminho vai dar Deus permite aí aprovar a nossa fé. Então eu creio que aquele povo que estava confortável precisou sair, e qual foi o meio do caminho deles? O deserto. E nesse deserto não tinha lugar confortável para dormir, nesse deserto eles não comiam daquilo que eles plantavam, ou seja, eles não tinham a certeza, porém Deus estava ensinando eles a dependência dele. Então, quando Deus me cobra para me posicionar, para abandonar aquilo que era muito confortável para mim, é para me incentivar a depender daquilo que veio do céu, né? As pessoas têm um ditado que diz: você está esperando a comida cair do céu? No caso do deserto, sim, a comida caía do céu, e só que é por um tempo. Porque Deus quer provar para nós que não adianta a gente plantar, regar, mas se Ele não alimentar, não adianta nada. Como diz a palavra do Senhor, a palavra vai dizer que se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o guardião, os guardas. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Isso não me faz um acomodado na fé, porém me faz fazer a minha parte, porém confiando no Senhor. Qual era a parte do povo de Israel? A parte deles era sair todas as manhãs e colher o maná. Então todas as manhãs Deus não ia e colocava na boca deles: vai chover o maná aqui como um sereno, e toda manhã alguém da família vai ter que sair e vai ter que pegar o maná para que todos possam comer juntos. Então, embora Deus faça a parte soberana dele, a gente precisa fazer a nossa parte de confiar, né? Tem até um episódio interessante, diz que alguém não acreditou que o maná iria chover no outro dia, e no fim ele acabou guardando consigo uma porção do maná, com medo de não chover no outro dia, e na hora que ele foi ver no outro dia, o maná estava podre, porque o maná nos ensina a respeito do alimento diário, né? Na Santa Ceia eu ministrei sobre isso, e esses dias tenho ministrado sobre as pessoas que têm passado lá na igreja para tomar ceia, em João 6, do 51 até o 59, a palavra fala que Jesus está falando uma palavra muito dura, tanto é que a partir do versículo 60, os discípulos começam a dizer: olha, dura essa mensagem, quem a suportará? Porque Jesus ele começa dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E um desses versículos dessa passagem diz: não é o caso dos vossos pais que comeram do maná e morreram, mas quem comer desse pão viverá para sempre. Então o que Deus quer nos ensinar, que Ele quer nos tirar de um lugar onde as coisas são rasas e passageiras, é a nos ensinar a viver nas coisas dele que são profundas e duradouras. Então para isso Ele precisa trabalhar no meu desapego. E quantas vezes nós deixamos de ser abençoados por algo maior, porque a gente acha que aquilo que a gente tem é grande demais. Queridos,
essa casa é uma bênção. Mas pode ser que Deus está provando o meu desapego para que eu possa entrar em algo maior. E quando eu digo algo maior, eu não estou falando de algo luxuoso, algo suntuoso, mas de algo que Deus preparar de melhor. Ele pode tocar o coração de alguém e dar uma casa para mim. Ele pode mover o coração de alguém e me abençoar. Pastor, o senhor está fazendo para isso? Não, eu deixo para trás aquilo que, como o apóstolo Paulo diz, as coisas que para trás ficam, e a minha intenção é essa, prosseguir para o alvo. Qual que é o meu alvo? O meu alvo é Jesus, e Jesus é a obediência, e essa obediência nós precisamos buscar, praticar todos os dias. Estar em Deus não é a garantia de que não haverá renúncias, de que não haverá provas, de que não haverá desertos, muito pelo contrário. É Ele nos tirar de um ponto de conforto, de um lugar de conforto, porque existe algo melhor. Quando o povo saiu, logo eles sentiram falta da alimentação que eles tinham no Egito. E pasmem, não era uma alimentação das que Deus queria dar para eles. Eles estavam acostumados a comer pepino, cebola e alho. Embora seja muito saudável para a saúde, Deus dizia o seguinte: eu vou mudar o cardápio de vocês, eu vou levar para vocês a uma terra que mana leite e mel. Se tem leite, tem carne. Se tem leite, tem vaca, tem boi. Se tem mel, quer dizer que é um lugar que tem flores, onde há flores, há frutos. Então Deus está dizendo: o lugar aonde eu vou te levar não é um lugar onde você vai se abaixar para pegar, mas um lugar onde você vai colher do alto. Então Deus está nos preparando para colher do alto, e a única maneira dele fazer isso conosco é permitindo que a gente passe por uma transição. E às vezes a transição é uma luta, é uma adversidade, é uma porta fechada, é uma situação que a gente não sabe resolver, é um problema que eu não estou conseguindo achar uma saída. Então, como a palavra do Senhor vai dizer que eles chegam diante do mar e o mar está fechado. Então Deus diz para Moisés: Moisés, o que tem nas mãos? Ele olha, tem um cajado. E a palavra do Senhor vai dizer: então, com esse cajado, toca nas águas. Então, quando ele toca nas águas, a palavra do Senhor vai dizer que o mar se abre ao meio. Deus está dizendo que com coisas simples que estão na sua mão, um cajado não é nada poderoso, porém muito simbólico. Era um instrumento de um pastor, um instrumento de alguém. O cajado é para bater. Muitos acham que o cajado é para bater, mas o cajado tem aquela ponta curva, aquela que parece um anzol, não é para bater em ovelha, é para puxá-las novamente. Então, o que eu tenho na mão nesse instante para abençoar a minha vida e a sua vida é um cajado. E esse cajado fala de tocar no solo para que venha água se abrirem. Eu profetizo que esse mar da sua vida venha se abrir. Mas se existem mar aberto, se existem mar fechado, se existe perseguição, se existe dependência de que você precisa esperar chover comida do céu todo dia, isso está indicando que você está passando por um deserto. O deserto não é lugar de morte, é apenas um lugar de Deus transicionando você para o melhor dele. Algo melhor da parte do Senhor. É por isso que Deus, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos, no capítulo 12, no versículo Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O povo que morava no Egito precisou sair de uma zona de conforto para ter a sua mentalidade mudada. Como, pastor? Precisou mudar, porque eles tinham a mentalidade de escravos e estavam acostumados com aquilo, e Deus queria transformar eles em soldados e filhos. Então a palavra do Senhor vai dizer que todas essas situações que envolveram aí o meio da trajetória foi para que essa galera pudesse ter a sua mentalidade mudada. Para quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer em Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que se o herdeiro for menino, uma criança infantil, ele não é diferente de um escravo.
Então, para Deus, ser menino e escravo é a mesma coisa. Então, e continuando, a palavra vai dizer, não tem diferença alguma, de maneira que ele não pode dominar a sua herança. Então, que Deus, ele permite situações para nos amadurecer, para quê? Apenas mentes maduras, apenas mentes modificadas pelo Espírito, apenas mentes que entenderam o propósito, apenas mentes que suportam a aprovação, apenas mentes que suportam e entendem que a confiança em Deus precisa ser algo presente todos os dias. Apenas esse tipo de mentalidade pode administrar coisas grandes a qual Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, resumindo tudo isso, hoje eu estou aqui terminando de fazer os últimos reparos para entregar a casa, e o que fica no meu coração é esse aprendizado que eu quero compartilhar com vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 13: deixando para trás as coisas que ficaram, mas prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. Acredite que Deus tem um futuro para você. E eu quero dizer para você, como diz a palavra do Senhor em Jeremias. Em Jeremias vai dizer que os planos que Deus tem para nós são planos de paz. São planos que vão dar o futuro e o resultado esperado. Eu profetizo isso na vida de vocês. Talvez Deus permita um momento de deserto. Deserto é uma transição, transformando meninos em meninas e homens e mulheres valentes de Deus, prontos para administrar o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.